Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale do Estratégia Concursos e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do Poder Judiciário. Começamos então falando a respeito das funções do Poder Judiciário. Vem comigo na tela, olha só, o Poder Judiciário ele tem uma função típica, que é a função de julgar, a função jurisdicional. A função típica do judiciário é a função jurisdicional, a função judicial, né? O poder judiciário tem competência para exercer a jurisdição. Jurisdição que é uma função atribuída a um terceiro imparcial para decidir um caso concreto, submetido à sua apreciação. No Brasil, o entendimento que se tem é que a jurisdição é exercida apenas pelo Poder Judiciário. O Poder Executivo, mesmo quando decide um processo administrativo disciplinar, ele não está exercendo jurisdição. A jurisdição quem exerce é o Judiciário, né? O Legislativo até exerce uma função de julgar, exerce. Quando o Senado Federal julga o presidente pela prática de crime de responsabilidade, tá? Mas isso é uma situação excepcional. A jurisdição é função exercida pelo Poder Judiciário. Poder Executivo exerce função jurisdicional? Não. Nem quando nós temos uma decisão de um processo administrativo disciplinar. Não. Função jurisdicional é função do Judiciário. Eu trouxe para vocês aqui uma definição de jurisdição, que é uma definição muito aceita dentro do estudo de processo civil, né? O professor Fred Didier, ele define jurisdição da seguinte maneira: olha, a jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo. Aí muita gente pergunta, como assim realizar o direito de modo criativo? Seguinte, quando nós temos um processo legislativo, desse processo legislativo resulta uma norma geral e abstrata, não é mesmo? Agora, então, processo legislativo origina uma norma geral e abstrata. Do processo judicial, do processo civil, processo judicial, também origina-se uma norma. Mas é uma norma do caso concreto, percebam? O Poder Judiciário ele vai ter uma função criativa, é uma função de criar a norma do caso concreto. Não é uma norma geral e abstrata como aquela que advém do processo legislativo. Não, é uma norma do caso concreto. Por isso é que se fala em função criativa do Poder Judiciário, né? Então, realiza o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas. Reconhecendo, aqui estamos nos referindo ao processo de conhecimento. Efetivando, estamos nos referindo ao processo de execução, de cumprimento da sentença. E aqui, protegendo, estamos referindo às medidas cautelares que são concedidas pelo Poder Judiciário. Sempre aqui, ó, diante de uma situação jurídica concretamente deduzida, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. O que significa aptidão para tornar-se indiscutível? Aptidão para fazer coisa julgada, ok? Não há que se falar numa decisão administrativa indiscutível. Não, as decisões administrativas podem ser levadas sempre ao Poder Judiciário, né? O que faz coisa julgada no nosso ordenamento jurídico é o Poder Judiciário. São decisões judiciais, que tem aptidão para se tornarem discutíveis, para se tornar coisa julgada. Tudo bem? Apresentada essa definição de jurisdição, voltemos para falar das funções do judiciário. Essa daí é a função típica, que é a função jurisdicional. Mas o judiciário também exerce funções atípicas. Quais são as funções atípicas do judiciário? O judiciário, ele exerce a função administrativa,
Sim, exerce a função administrativa. Quando? Ele exerce a função administrativa quando, por exemplo, o judiciário realiza um concurso público para provimento de cargos. Quando o Poder Judiciário, um tribunal, por exemplo, realiza uma licitação, exerce, por incrível que pareça, a função atípica de legislar. O Poder Judiciário também exerce a função atípica de legislar. Os regimentos internos, que serão considerados normas primárias, cujo fundamento, né, e que, portanto, vão ter hierarquia normativa de lei. Os tribunais do Poder Judiciário, então, eles são uma manifestação dessa função atípica de legislar. Bom, aqui vale dar uma palavrinha com vocês a respeito dessa diferença aqui entre o sistema inglês de jurisdição e o sistema francês. O sistema inglês de jurisdição é o adotado no Brasil. Adotado no Brasil. Nesse sistema, né, sistema inglês de jurisdição, o que acontece é o seguinte, apenas o Poder Judiciário é que faz coisa julgada material. Diferente do sistema francês. O sistema francês, que é o sistema do contencioso administrativo. Nesse sistema francês, existem alguns casos que vão ser definidos, algumas matérias vão ser decididas com definitividade pela administração, cabível recurso ao judiciário. No Brasil, vigora o sistema inglês, em que se aplica o princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No Brasil, vejam, não há como regra geral a jurisdição condicionada. Não há como regra. Ou seja, em regra, você pode levar um caso diretamente ao judiciário sem precisar passar antes pelas instâncias administrativas. Temos exceções? Temos, por exemplo, o habeas data. O habeas data é uma ação constitucional que, para ser impetrada, precisa antes, né, ter havido a negativa da administração pública em fornecer a informação que eu estava pleiteando, né, a informação sobre a minha pessoa. É assim que se comprova o interesse de agir do habeas data. Mas o habeas data é uma exceção. É uma exceção em que existe a jurisdição condicionada. Existe jurisdição condicionada também em relação às controvérsias desportivas, a reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante, né? E ainda no caso de requerimento judicial de benefício previdenciário, que necessita antes de um requerimento administrativo, tá? Isso tudo nós estudamos na parte de direitos e garantias fundamentais. Mas vamos seguir em frente, vamos lá. Meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui, ainda de um ponto de vista mais doutrinário, a respeito do papel do Poder Judiciário. Primeiro, o papel do Poder Judiciário no Estado social de direito e depois no Estado constitucional de direito. Bom, para ficar claro, Estado social, qual é a grande característica do Estado social de direito? É uma preocupação com a concretização dos direitos sociais. Então, no Estado social, no Estado social, a postura estatal, ela é diferente. No Estado social, nós vamos ter uma intervenção estatal mais forte, mais intensa. Então, no Estado social, existe uma preocupação com a concretização dos direitos sociais. Concretização dos direitos sociais. E aí, logicamente, o Poder Judiciário vai se direcionar para isso daqui também. No Estado social de direito, o Poder Judiciário adquire um papel importante na efetivação das políticas públicas. Por exemplo, há inúmeras decisões judiciais hoje no Brasil, nas quais o Poder Judiciário garante aos indivíduos o acesso a medicamentos. Isso nada mais é do que a concretização dos direitos sociais pelo Judiciário.
buscando, então, o que evidencia o papel do judiciário nesse estado social. O Poder Judiciário vai atuar, então, de maneira bastante intervencionista, né? O Poder Judiciário vai atuar na implementação, no controle das políticas públicas implementadas pelo Executivo, né? Esse é o papel do Judiciário no Estado social. E falando um pouco aqui do Estado Constitucional. No Estado Constitucional, que é uma característica aí, do neoconstitucionalismo, né, a formação desse Estado Constitucional, a Constituição Federal, a Constituição, ela adquire um papel central no sistema, adquire um papel central no ordenamento jurídico. A Constituição aqui, no Estado Constitucional, ela é vista como fundamento de validade de todas as normas. É vista como fundamento de validade do ordenamento jurídico. É a base do sistema, né? Isso, o que é uma característica do neoconstitucionalismo. Aqui surge a noção de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário não ficará mais limitado apenas e tão somente a resolver conflitos intersubjetivos. Não, o Poder Judiciário agora ele vai controlar a rigidez do ordenamento jurídico. O Poder Judiciário vai controlar a constitucionalidade das leis, verificando se a integridade do ordenamento jurídico está mantida ou não. Né? Então aqui o papel do Poder Judiciário não é mais para a resolução de conflitos intersubjetivos. Também, claro, mas o papel do Judiciário no Estado Constitucional é garantir a integridade do ordenamento jurídico. Também nesse Estado Constitucional, o Poder Judiciário vai evidenciar a sua função contramajoritária. O que é a função contramajoritária do Poder Judiciário? O Poder Judiciário ele vai atuar na proteção das minorias, né? Buscando resguardar os direitos fundamentais das pessoas. Tudo bem? Então eu diria que é esse o papel central do Poder Judiciário no Estado constitucional de direito. Vamos em frente. Meus amigos, vamos falar agora da estrutura do Poder Judiciário, que está prevista no artigo 92 da Constituição Federal. O artigo 92 da Constituição, ele fala aqui, ó, ele elenca pra gente os órgãos do Poder Judiciário. E nós temos aqui, ó, inciso 1, nós temos o STF, depois Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, TST no inciso 2A, o que é uma novidade que foi implementada por emenda constitucional. A emenda constitucional 92, emenda constitucional número 92 de 2016, inseriu o TST no rol de órgãos do Judiciário. O que mais? Nós temos os TRFs e juízes federais, os tribunais de juízes do trabalho, os tribunais de juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados e do DF territórios, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um desses órgãos do Judiciário. Mas de cara, eu já digo para você que chama a atenção, nos chama a atenção o CNJ. Olha, Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. Ele exerce jurisdição? Não. Ele é um órgão que tem atribuições de natureza administrativa. O CNJ tem atribuições de natureza administrativa. Ele não exerce jurisdição, mas ele integra o Poder Judiciário na condição de órgão de controle interno, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses órgãos. Vejam, o STF. O STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Interessante quando eu falo que ele é órgão de cúpula, o CNJ é um órgão de controle interno, ele controla a atuação administrativa do Judiciário, mas pelo fato do STF ser órgão de cúpula,
O CNJ não tem competência sobre o STF, porque o STF é o órgão máximo, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. E na condição de órgão de cúpula do Judiciário, o STF acumula duas funções diferentes. Quer ver? Primeira função que ele exerce é a função de Corte Constitucional. Como assim, Ricardo? Função de Corte Constitucional. É o seguinte, na condição de Corte Constitucional, o STF ele decide conflitos jurídico-constitucionais que envolvem a aplicação da Constituição. Quer ver? O STF, por exemplo, ele tem competência para processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade, que terá como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade é uma competência do STF enquanto Corte Constitucional. Só que o STF, além de Corte Constitucional, ele exerce a função de órgão máximo do Judiciário. Órgão máximo do Poder Judiciário. E aqui, meus amigos, isso fica claro quando o STF ele vai julgar alguns casos concretos, em última ou até única instância. Por exemplo, as mais altas autoridades da República, elas são processadas e julgadas pelo STF. Quem é que julga um deputado federal pela prática de um crime comum? É o STF. Quem julga o presidente da República pela prática de crime comum? É o STF, tá? Então vejam, são duas funções diferentes. O STF exerce o papel de Corte Constitucional e exerce também o papel de órgão máximo do Judiciário. Muitas vezes, esse papel de órgão máximo do Judiciário, ele acaba, né, pelo enorme volume de processos, acaba, de certo modo, atrapalhando um pouco, né, o andamento dos trabalhos enquanto Corte Constitucional. Né? Existe um grande número de processos hoje no STF que estão por conta aí de 11 ministros só. Então, é realmente complicado, né, em termos de volume de trabalho, que o STF acumule essas duas funções, de Corte Constitucional e de órgão máximo. Ainda mais em tempos de Lava Jato, né, em que não sei, trocentos mil políticos foram por prerrogativa de função lá no STF. Né, trocentos mil políticos tendo que ser julgados, tendo que ser processados e julgados no STF. Então, realmente é algo complicado esse acúmulo de funções do STF, tá? Vamos lá. E temos ainda os tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Os tribunais superiores são o STJ, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o STM, Superior Tribunal Militar, tá? STF é Tribunal Superior? Não, STF não é Tribunal Superior. STF é Tribunal Supremo, né? Tribunal Superior são esses quatro aqui, STJ, TST, TSE e STM, né? Esses são os tribunais superiores. Nós vamos estudar mais à frente sobre eles, sobre cada um deles, tá? Existe uma diferença aqui entre justiça comum e justiça especial. Quando eu falo em justiça especial, eu estou me referindo à justiça do trabalho, tá? A justiça eleitoral e a justiça militar. Então, essa aqui é justiça especial. Observe que existe um órgão, um tribunal superior, representando cada segmento, né, da justiça especial. No Justiça do Trabalho nós temos o Tribunal Superior, o TST, na Justiça Eleitoral, o TSE, na Justiça Militar, o STM, né, Superior Tribunal Militar. E na Justiça Comum? Na Justiça Comum nós vamos ter a Justiça Federal, e a Justiça Estadual, né? Vejam, as duas são Justiça Comum.
Ricardo, o STF e o STJ, eles integram qual dessas da justiça aí? Justiça federal, estadual? Não. Nenhuma das duas, tá? O STF e o STJ não integram nem a Justiça Federal nem a Justiça Estadual, tá? Eles não integram nenhum desses segmentos, porque eles vão ser considerados aqui, ó, órgãos de superposição. As decisões deles se sobrepõem às proferidas pelos órgãos inferiores da Justiça Comum e Especial. Então, órgãos de superposição são o STF e STJ. Por quê? Porque as decisões desses órgãos se sobrepõem. As decisões desses órgãos se sobrepõem às decisões de todos os outros órgãos, as decisões dos órgãos da Justiça Comum e da Justiça Especial, tá? E órgãos de convergência? Órgãos de convergência, por sua vez, né? Órgãos de convergência, nós vamos ter o STF e os tribunais superiores. Por que eles são órgãos de convergência? Todos eles aqui, tá, gente? Eles têm sede no Distrito Federal, né? E eles vão ter jurisdição em todo o território nacional, né? Todo o território nacional. Então, as suas decisões, as decisões do STF, dos tribunais superiores, elas têm aplicação em todo o território nacional. Elas alcançam bens, alcançam pessoas no território brasileiro como um todo, tá? Esses são órgãos de convergência. Vamos em frente. Aqui, ó, uma estrutura do Poder Judiciário para vocês. E ao longo da aula, eu vou mostrar esse quadrinho em outras oportunidades, em especial para falarmos sobre competências de órgãos, tá? Aqui, ó, STF é o órgão de cúpula, né? Que não é Tribunal Superior, é Tribunal Supremo, né? Então, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, STF. Órgão de cúpula. Depois nós temos aqui, ó, num segundo nível, nós temos aqui os tribunais superiores. Aqui, ó, nós temos uma segunda instância, os TJs, representando aqui a Justiça Estadual, os TRFs, representando a Justiça Federal, aí, ó, os TRTs, os TRS. E aqui, ó, os juízes. Eu chamo a sua atenção para o seguinte, o juiz trabalha aqui na Justiça Eleitoral, nós temos juízes eleitorais e as juntas, e na Justiça Militar da União é um pouquinho diferente, né? Nós temos conselhos de justiça. É um pouco diferente a estrutura da Justiça Militar da União, tá? Mas vejam, aqui eu quero chamar de vocês a atenção para o seguinte, o juiz, seja juiz estadual, federal, do trabalho, o juiz é um órgão. Juiz é órgão do judiciário. Quer ver a prova disso aqui, ó? São órgãos do judiciário. Tá aqui, ó, por exemplo, os TRFs e os juízes federais. Então, o juiz é um órgão. Tá aqui, ó, juiz de trabalho é um órgão, juiz eleitoral é um órgão. Tá? Então, fica ligado nisso, o juiz é um órgão. Meus amigos, aqui, ó, só para aprofundar um pouquinho mais, só para a gente colocar algo que às vezes cai em prova, o STF, ele é o guardião da Constituição Federal, tá? Grande missão dele é essa, é servir como guardião da Constituição, ao passo que o STJ é o guardião do direito objetivo federal. Guardião do direito objetivo federal. Tranquilo? Vamos em frente. Agora vamos falar sobre o CNJ. O CNJ, ele é um órgão de controle interno do judiciário. É um órgão de controle interno.
ele exerce jurisdição? Não, tem até um macete aqui, ó. CNJ significa, guarda, olha, pega as iniciais, ó. CNJ, corno não julga. CNJ, corno não julga. O CNJ, ele não exerce jurisdição. Não exerce jurisdição. O CNJ é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Suas funções são de natureza administrativa. Ele faz o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Ele busca assegurar o cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes. Ele não exerce jurisdição, tá? Há que se deixar claro aqui que apesar de toda essa divisão que eu fiz, né? Justiça estadual, justiça federal, né, que fazem parte da justiça comum, e justiça especial do outro lado. Apesar dessa divisão, prevalece, e esse é o entendimento do STF, o princípio da unidade do Poder Judiciário. Né? Esse é um princípio importante, ó. Unidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um Poder Judiciário, na verdade, nacional. O Poder Judiciário, ele é uno. Ele é uma coisa só. Tanto isso é verdade que decidiu o STF que o CNJ, ele tem competência para fazer o controle interno da Justiça Estadual também. Justamente por isso. Porque o Poder Judiciário é nacional. Então não há violação ao Pacto Federativo quando o CNJ faz o controle interno da atuação da Justiça Estadual. Porque o Poder Judiciário é uno, é unitário, o Poder Judiciário é nacional. Tudo bem? Função contramajoritária. O que é a função contramajoritária do Judiciário? É a necessidade de proteção das minorias. Proteção das minorias. Né? Porque, vejam, é interessante esse pensamento de função contramajoritária, porque é o seguinte, o legislativo tem a função de legislar. Quando ele legisla, ele representa a vontade do povo, né? E veja, quando o legislativo legisla, ele representa a vontade da maioria, não é? Ele representa a vontade da maioria. Só que democracia não é apenas isso. Democracia não é apenas o respeito à vontade da maioria. Democracia também é o respeito aos processos constitucionais. Democracia também é o respeito aos direitos das minorias. Respeito aos direitos fundamentais e especiais das minorias. Né? As minorias que, às vezes, por não estarem representadas, né, elas perdem voz e, às vezes, têm seus direitos fundamentais feridos. Então, o Poder Judiciário tem um papel importante na concretização dos direitos fundamentais das minorias. É o exercício da função contramajoritária. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema, que é aquele que ninguém estuda e cai na prova e é um Deus nos acuda. Todo mundo fica desesperado, né? Todo mundo fica desesperado quando cai juizado especial, justiça e paz. A Constituição fala disso aqui? Fala. A Constituição fala. O que a Constituição fala? A Constituição fala lá no artigo 98 dos juizados especiais de justiça de paz. O que a Constituição fala? A Constituição fala assim, olha, a União vai instituir os juizados especiais onde? A União institui os juizados especiais e a Justiça de Paz no Distrito Federal e nos territórios. Território nós sabemos que não existe hoje, né? E fala que os estados vão instituir. Estados instituem. Onde? Nos próprios estados, né? Então vejam, na verdade mesmo, criar juizado especial para o artigo 98. Até existem juizados especiais federais, tá? Mas o artigo 98, ele deixa claro
que a missão para instituir justiça de paz, a missão de instituir juizado especial é dos estados aqui, ó. Estado institui juizado especial, Estado institui justiça de paz. É o comando constitucional para isso. Para que o Estado institua justiça de paz, para que o Estado institua juizado especial. Ah, e a União, Ricardo? A União vai instituir juizado especial e justiça de paz. Onde? No Distrito Federal e territórios. Porque, vejam, o Poder Judiciário do DF, ele é organizado e mantido pela União. Então, por isso que não poderia ser o próprio DF a instituir juizado especial, né? Não poderia ser o próprio DF a instituir juizado especial, porque o Poder Judiciário do DF é organizado e mantido pela União. A mesma coisa para os territórios, né? Então, vamos lá. Olha só o que diz esse artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Então, vejam, missão de instituir esses juizados especiais, vou falar de novo, hein? Missão para instituir juizados especiais é de quem? Dos estados. A União até institui, mas onde? Ó? No DF e nos territórios. Agora, eu chamo só a sua atenção para o seguinte, ó, o parágrafo 1º, ele fala aqui, ó, de juizados especiais federais. Juizados especiais federais. Juizados especiais federais. No que nós temos no artigo 98, inciso 1, são os juizados especiais estaduais, certo? Aqui o parágrafo 1º fala dos juizados especiais federais. A lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, certo? Então a Constituição abre essa possibilidade aí. Bom, vamos lá. Juizados especiais que são providos por juízes togados ou togados e leigos. O juiz leigo, gente, é aquele que ele não é da magistratura, não, tá? Ele vai atuar em algumas casos, vai atuar para fazer conciliações, enfim. Ele não é da magistratura, não, o juiz leigo. Competentes para a conciliação, o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Não é nosso objetivo ficar estudando juizados especiais aqui não, tá? Mais aprofundado. Só quero que vocês saibam, em linhas gerais, para que eles servem, né? Então aqui, ó, conciliação, julgamento, causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. E agora vamos para essa justiça de paz. Gente, engraçado, né? Juiz de paz. Juiz de paz, ele é um cargo eletivo, pelo menos aqui, ó, é o que está dizendo a Constituição, né? Na prática, todavia, eu digo para vocês que ainda não tivemos eleições para juiz de paz no Brasil como um todo, né? Se eu olhar, inclusive existe idade mínima para juiz de paz, né? Qual que é a idade mínima para juiz de paz? Você lembra? Idade mínima para ser juiz de paz é 21 anos. Tem que ser filiado a partido político? Segundo o STF, tem que ser o juiz de paz, tem que ser filiado a partido político. Já caiu em prova isso? Já caiu! Juiz de paz, idade mínima 21 anos, tem que ser filiado a partido político. E é eleição para juiz de paz. Pelo menos é o que prevê o texto constitucional. Mas olha, em abril de 2017, agora, né, pouco tempo, em abril de 2017, foi proposta no STF uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, justamente buscando concretizar as eleições para a justiça de paz, que não acontecem na prática no Brasil como um todo, né? Existe a previsão para eleições para a justiça de paz, mas elas ainda não aconteceram, né? Então há uma omissão inconstitucional. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo PGR, né? E foi proposta em face das assembleias legislativas, dos próprios tribunais de justiça dos estados, que teriam que ter a iniciativa, né? Enfim, então tá aqui, ó, justiça de paz
remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Então, olha só, aqui a função do juiz de paz, né? Celebrar casamento, processo de habilitação no casamento também, e ainda atribuições conciliatórias. Argumenta-se, né, que quando nós tivermos uma eleição para juiz de paz, nós teremos aí uma maior, isso será um avanço democrático, porque permitirá que certas atribuições, as atribuições conciliatórias em especial, estejam próximas da sociedade, sejam feitas por pessoas eleitas, né? Muito se fala, inclusive, nesse aspecto, sobre o fato de que os juízes, em geral, né, como não são eleitos, lhes faltaria uma legitimidade democrática. Tem gente que fala isso, né? Como é que o STF, né, composto de ministros nomeados pelo presidente após a aprovação do Senado, como é que o STF vai tomar decisões tão importantes e que às vezes na prática o STF ele acaba interferindo em certos campos do legislativo? Teria o STF legitimidade para isso? Teria ele legitimidade democrática para fazer isso? É algo que alguns doutrinadores vão criticar, né? Falando, inclusive, às vezes, em supremocracia, né? É uma crítica, né? A falta de legitimidade democrática do Poder Judiciário pelo fato de os juízes não serem eleitos. Pois bem, o juiz de paz, ele não tem função jurisdicional, é bem verdade isso, né? Mas ele, juiz de paz, ele tem previsão na Constituição para que ele seja eleito. Na prática, hoje ainda não existe eleição. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos em frente, vamos em frente. Falando agora sobre garantias do Poder Judiciário. Primeiro, a pergunta aqui, qual é o fundamento das garantias do Poder Judiciário? Na verdade, são duas exigências. O fundamento das garantias são as exigências de independência e imparcialidade. Independência e imparcialidade na atuação do Poder Judiciário. Certo? Esse é o fundamento das garantias do Judiciário. A necessidade, a exigência de que o juiz atue com independência e com imparcialidade. Então, as garantias são formas, né, de se proteger o Poder Judiciário enquanto instituição e cada juiz isoladamente considerados. E aí nós podemos falar em 2 tipos de garantias do Poder Judiciário. 2 tipos de garantias. Nós temos, de um lado, as garantias institucionais, que são garantias do Poder Judiciário como um todo, garantias institucionais, são garantias do Poder Judiciário enquanto instituição, e temos as garantias funcionais, que são garantias dos juízes isoladamente considerados, tá? Atenção, então, garantias institucionais do Judiciário enquanto instituição e garantias funcionais dos juízes isoladamente considerados. Tudo bem? Vamos falar sobre elas. Primeiro, comecemos falando sobre as garantias institucionais, que são várias no texto constitucional, tá? Primeira garantia institucional do Poder Judiciário aparece lá no artigo 85, olha só, hein? Ninguém esperava por essa. Artigo 85, inciso 2 da Constituição Federal. O que esse artigo 85.2 ele diz? Ele diz que o presidente da República comete crime de responsabilidade. Sabe quando? Crime de responsabilidade do presidente da República. Quando ele pratica um ato que atenta, atos que atentam contra
o livre exercício do Poder Judiciário. Isso aqui é uma garantia institucional do Judiciário, né, que é crime de responsabilidade do presidente praticar um ato que atenta contra o livre exercício do Judiciário. Outra garantia institucional que vocês podem encontrar, né, é a vedação aqui, medidas provisórias, e leis delegadas disponham, sabe sobre o quê? Então, a vedação aqui, medidas provisórias e leis delegadas, disponham sobre garantias do Poder Judiciário. As garantias do Poder Judiciário, elas podem ser objeto de lei. Não podem ser objeto de medidas provisórias, não podem ser objeto de leis delegadas. O que mais? Outra garantia institucional. Outra garantia institucional do Judiciário é a autonomia organizacional e administrativa, que aparece lá no artigo 96. Autonomia organizacional e administrativa. Nós vamos estudar em mais detalhes sobre ela, como ela funciona, tá? A autonomia organizacional e administrativa que está prevista lá no artigo 96. E além dela, o Poder Judiciário ele também tem uma autonomia financeira. Autonomia financeira que aparece no artigo 99 da Constituição Federal. Vamos focar agora nessas duas aqui, ó, nessas duas garantias institucionais, na autonomia organizacional e administrativa e na autonomia financeira, tá? Vamos lá. Primeiro, falando sobre autonomia organizacional e administrativa. Autonomia organizacional e administrativa que aparece aqui no artigo 96, ó. Compete privativamente aos tribunais. E aí tem várias coisas, né? Eu vou exemplificar autonomia organizacional e administrativa e depois a gente dá uma lida aqui juntos nesse artigo 96. Vejam só, os tribunais do Judiciário, eles têm competência para, por exemplo, conceder licença, conceder férias para um juiz que está ele vinculado. Então, o juiz, né, você foi aprovado no concurso de juiz do TJ São Paulo, por exemplo, né? E aí você entrou lá como juiz do TJ São Paulo e tá na hora de você tirar férias. Quem vai te conceder férias? É o TJ São Paulo. Então, veja, ele tem uma autonomia administrativa para isso. O TJ São Paulo, ele vai conceder licença, vai conceder férias. O TJ São Paulo, ele tem autonomia para fazer suas licitações, para organizar um concurso público, dar provimento a seus cargos. O TJ São Paulo, ele vai ter autonomia para elaborar o seu regimento interno, para eleger o seu presidente, né? Para montar os seus órgãos administrativos, enfim. Então, ele tem uma ampla autonomia organizacional e administrativa que aparece aqui, ó. Vamos lá. Inciso 1, compete privativamente aos tribunais. E aqui eu estou falando de todos os tribunais, seja tribunais de segunda instância, seja tribunais superiores ou mesmo STF. Competência para eleger os seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. Olha aqui, esses regimentos internos que são normas primárias. Exercício da atividade legislativa pelo Judiciário. Então, os tribunais elaboram seus regimentos internos com observância das normas de processo, das garantias processuais das partes, dispondo sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ricardo, você pode me falar um pouco mais sobre isso? Órgãos jurisdicionais. Olha, um tribunal, ele vai ter, existe o plenário do tribunal. Nos tribunais muito grandes vai existir um órgão especial, né? Naqueles tribunais com mais de 25 julgadores, pode ser instituído um órgão especial, né? Porque nem sempre o plenário vai estar todo reunido, né? Nós temos ainda os órgãos fracionários, né? As turmas, as câmaras, todos esses aí são órgãos fracionários.
são órgãos jurisdicionais do tribunal. O plenário, o órgão especial, as turmas, as câmaras, né? São todos eles órgãos jurisdicionais. O tribunal, ele tem esses órgãos jurisdicionais e tem órgãos administrativos. Ele é que tem competência para dizer no regimento interno como ele vai se organizar, né? É um poder de autogoverno do judiciário. Letra B. Compete aos tribunais organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. Prover os cargos de juiz de carreira, propor a criação de novas varas judiciárias, importante. Essa linha D aqui, ó, já havia aparecido em algumas provas. Essa competência aqui do judiciário, propor a criação de novas varas. Os tribunais, na verdade, aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão apresentar um projeto de lei sobre esse tema, né? Então, os tribunais podem apresentar projeto de lei sobre esse tema. Então, por exemplo, quem cria uma nova vara judiciária é a lei, né? A lei é que cria uma nova vara judiciária. Por exemplo, no Estado, né? Tem que ser modificada a lei de organização judiciária. E essa modificação da lei de organização judiciária, ela vai acontecer por proposta de quem? Por proposta do TJ. O TJ, né, por exemplo, TJ de Minas, ele apresenta um projeto de lei propondo a criação de uma nova vara judiciária. E aí a Assembleia Legislativa vai votar, vai aprovar ou não, né? Mas essa competência da linha D é exercida por meio da apresentação de projeto de lei. A linha E, prover por concurso público, né? Prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei, e conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Aqui, ó, inciso 2, é uma competência do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça. Propor ao Poder Legislativo. Como é que eles propõem ao Poder Legislativo? Eles propõem ao Poder Legislativo mediante projeto de lei, né? Então aqui, ó, projeto de lei. Eles apresentam um projeto de lei versando sobre essas matérias aqui. Alteração do número de membros dos tribunais inferiores, criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, criação ou extinção dos tribunais inferiores, alteração da organização e da divisão judiciárias, tá? Então vejam, vamos lá, uma questão boa para aparecer na prova. Remuneração de subsídio dos ministros do STF. Como é que eu fixo o subsídio de um ministro do STF? Eu fixo o subsídio do ministro do STF por lei. E lei de iniciativa de quem? Lei de iniciativa do próprio STF. Como é que eu fixo a remuneração de um servidor do STF? Lei de iniciativa do STF. Como é que eu fixo o subsídio de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Mediante lei. Lei de iniciativa do TJ Minas. Tá? E o inciso 3, esse inciso 3, ele caiu em prova, já vi ele aparecer esse ano ainda, no concurso da FCC, a FCC cobrou. Os tribunais de justiça, eles têm competência para julgar os juízes estaduais do DF e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Era uma questão que cobrava exatamente isso. Então, quem julga? Os juízes de direito e os membros do Ministério Público do Estado. Quem é? O TJ, né? O TJ julga os juízes estaduais e os membros do Ministério Público,
seja nos crimes comuns ou de responsabilidade. Esse inciso 3 ele está um pouco afastado, né, da ideia de autonomia organizacional administrativa, já entrando aqui em competências, mas julgo importante a gente falar agora, tá? Vamos seguir em frente? Agora vamos falar da autonomia financeira. Autonomia financeira. O artigo 99, ele já diz, olha, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Vamos falar especialmente dessa autonomia financeira, que é o que trata o 99. Veja, os tribunais elaborarão as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. Veja, eu estou falando aqui em proposta orçamentária. Muita atenção para o seguinte. Uma coisa é o projeto de lei orçamentária, a PLOA, né? Projeto de lei orçamentária anual. A PLOA, que é esse projeto de lei orçamentária, ele é encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, né? As leis orçamentárias, e aí a LOA, Lei Orçamentária Anual, se enquadra nisso, elas são de iniciativa reservada ao chefe do Executivo. Então isso é uma coisa, né? Iniciativa da Lei Orçamentária Anual. Eu não estou falando disso, eu estou falando da proposta orçamentária. Então como que funciona a proposta orçamentária? O tribunal, ele encaminha para quem? Encaminha para o Executivo. Quer ver, ó? Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta orçamentária, ouvidos os tribunais interessados, compete, no âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Então, ó, o presidente do STF e os presidentes dos tribunais superiores vão encaminhar para quem? Vão encaminhar ao Executivo a proposta orçamentária. O Executivo vai receber e vai consolidar, né? No âmbito dos estados e no DF, compete a quem? Aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais, né? Mas aí eu pergunto para vocês, tá? Então já sei, o STF o presidente do STF e os presidentes dos tribunais superiores encaminham a proposta orçamentária para o Poder Executivo Federal, né? E os presidentes dos TJs encaminham, né, a proposta orçamentária para o Poder Executivo Estadual. Tranquilo. Mas o que é que vai acontecer se eles não encaminharem a proposta orçamentária dentro do prazo previsto? O que acontece? Se eles não encaminharem, meus amigos, as propostas orçamentárias dentro do prazo, sabe o que vai acontecer? O Poder Executivo, ele vai considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Porque, vejam, o presidente do STF, quando ele encaminha a proposta orçamentária esse ano, é para quê? Para o Poder Executivo consolidar no projeto, no PLOA, né? Esse PLOA vai para o Legislativo e a LOA vai vigorar no ano que vem, né? Então você faz o PLOA, o Executivo propõe o PLOA para que o Legislativo aprove e essa LOA vigore no ano que vem. Não é assim? Joia. Tudo bem, o Judiciário não apresentou a proposta orçamentária dentro do prazo previsto na LDO. Aí o que o Executivo vai fazer? O Executivo vai considerar a proposta orçamentária do ano passado. Na verdade, ele vai considerar o que está na LOA em vigor esse ano. Então é como se ele repetisse para o ano que vem, né? Então ele considerará para fins de consolidação da proposta os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º. Agora o parágrafo 4º. Imagina só o seguinte. O presidente do STF encaminhou a proposta orçamentária, mas ele encaminhou em desacordo com os limites estipulados na LDO. Em desacordo com a LDO. Sabe o que vai acontecer? O Poder Executivo vai fazer cortes. O Poder Executivo procederá aos ajustes necessários. Ou seja, vai passar a tesoura,
naquela proposta orçamentária, né? Quem mandou o STF encaminhar, o presidente do STF encaminhar uma proposta orçamentária que é incompatível com os limites da LDO? O Poder Executivo vai ter que passar a tesoura. Vai ter que passar a tesoura fazendo, portanto, ajustes necessários nessa proposta orçamentária. Tá? Tranquilo, gente? Vamos seguir em frente? Vamos falar agora das garantias funcionais dos magistrados, que são 3. Nós temos, 3 garantias funcionais. A vitaliciedade, a inamovibilidade, e ainda a irredutibilidade de subsídios. São as 3 garantias funcionais dos magistrados. Vamos lá, o que significa ter vitaliciedade? Atenção, não se confunde vitaliciedade com estabilidade. Estabilidade é um atributo dos servidores públicos. Vitaliciedade é um atributo dos magistrados e dos membros do Ministério Público. E a vitaliciedade, ela significa o seguinte, o juiz vitalício, ele só perde o cargo. Então, a perda do cargo se dá somente por decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado. Tranquilo? O juiz vitalício só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Ele não pode, o juiz vitalício, ele não pode perder o cargo por decisão administrativa do tribunal. Não, de jeito nenhum. Ricardo, e o servidor público estável? O servidor público estável, ele perde o cargo em várias situações. Ele perde por sentença judicial transitada em julgado? Perde. Mas também perde em processo administrativo, assegurada ampla defesa, avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa também, e ainda no caso de excesso de despesas com o pessoal, uma hipótese lá do artigo 69. Mas olha, o juiz vitalício, ele perde o cargo só por decisão judicial transitada em julgado. Ele não perde o cargo por decisão administrativa de jeito nenhum. Tá? Ricardo, tem alguma exceção a essa regra aí? Olha, tem uma exceção, quer ver? Uma exceção constitucional, tá? O ministro do STF. O ministro do STF é vitalício, não é? Sim. O ministro do STF é vitalício. Mas o ministro do STF, ele pode perder o cargo quando? Se ele for condenado por crime de responsabilidade. Então, condenação do ministro do STF por crime de responsabilidade. Por crime de responsabilidade. Porque quem julga o ministro do STF no crime de responsabilidade, sabe quem é? É o Senado Federal. Então vejam, nós vamos ter uma decisão do Senado Federal condenando um ministro do STF pela prática de crime de responsabilidade. E aí, observe que é uma exceção à regra geral, segundo a qual o juiz vitalício só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Né? Então vejam, é possível, existe uma certa flexibilização, uma certa atenuação aí da vitaliciedade do ministro do STF, que pode perder o cargo por condenação do Senado Federal em virtude da prática de crime de responsabilidade, tá? Então é uma exceção aí que eu já vi aparecer em prova, mas realmente não é muito comum, mas pode aparecer, tá? Pergunto a vocês agora o seguinte, quando é que um juiz se torna vitalício?
Quando é que a vitaliciedade é adquirida? Meus amigos, olha só. A vitaliciedade é adquirida. A Constituição diz, olha, no primeiro grau, ela é adquirida após 2 anos de exercício do magistrado, né? 2 anos de efetivo exercício, ele adquire a vitaliciedade. Antes desses 2 anos, ou seja, dentro desse período de 2 anos, o juiz estará em estágio probatório. E aí, dentro desses 2 anos, ele pode perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual ele está vinculado. Uma deliberação administrativa, né? Dentro desses 2 anos. Adquiriu a vitaliciedade, aí só perde o cargo por decisão judicial transitada e julgada, ok? Então, no primeiro grau é após 2 anos. Agora, na nomeação para tribunais, na nomeação para um tribunal, ele vai adquirir a vitaliciedade na data da posse. Olha que interessante. Então, vejam um exemplo aqui. Ministro Dias Toffoli nunca foi juiz de carreira. Nunca passou no concurso da magistratura. Não quero aqui entrar no mérito se é bom ou se é ruim. Não interessa, né? Ministro Dias Toffoli, ele sempre foi advogado. Chegou a ser advogado-geral da União, né? Mas nunca foi juiz. E aí ele foi nomeado para ser ministro do STF. Ok, foi nomeado para ser ministro do STF. É nomeado para ministro do STF, na data da posse, ele adquire a vitaliciedade. Mesma coisa, um advogado foi nomeado pela regra do 5º Constitucional para ser desembargador do Tribunal de Justiça. Adquire a vitaliciedade na data da posse. No primeiro grau é que depende 2 anos de exercício. No primeiro grau, ou seja, aquele que passou no concurso público da magistratura, vai adquirir a vitaliciedade depois de 2 anos. Tudo bem? Vamos falar agora sobre a inamovibilidade. A inamovibilidade significa o seguinte: o juiz não pode ser removido de ofício. Não pode ser removido de ofício. Essa daqui, meus amigos, é a regra geral. É a regra essa, né? Só que a inamovibilidade, ela não é absoluta. Porque há uma exceção constitucional. É possível a remoção de ofício? A remoção de ofício do magistrado pode acontecer. Remoção de ofício pode acontecer por decisão da maioria absoluta do tribunal ao qual ele está vinculado ou maioria absoluta do CNJ. Essa aqui vai ser uma remoção de ofício por interesse público. Por interesse público. Esse interesse público fica caracterizado quando há uma decisão da maioria absoluta do tribunal do CNJ, tá? Isso aqui cai bastante em prova e você precisa ficar ligado. Atenção que a remoção de ofício do magistrado, ela, no regime jurídico da magistratura, ela é considerada uma forma de sanção disciplinar. Olha só que coisa. É uma forma de sanção disciplinar. E veja bem, se um servidor público, não estou falando de magistrado, tá? Se um servidor público for removido de ofício como forma de sanção, existe aí uma violação ao princípio da finalidade, da impessoalidade, né? Porque a finalidade tem que ser o interesse público, né? A remoção de ofício do servidor público como forma de sanção, ela implica num desvio de finalidade. Mas isso porque o regime jurídico dos servidores públicos é diferente do regime jurídico da magistratura. No regime jurídico da magistratura, aposentadoria compulsória, remoção de ofício, são formas de sanção disciplinar. Tudo bem? Joia.
Então isso aqui é uma sanção disciplinar que pode ser aplicada. Terceira garantia funcional dos magistrados é a irredutibilidade de subsídios. Essa irredutibilidade de subsídios, que é uma proteção, ela representa uma proteção apenas ao valor nominal do subsídio. Ela não é uma proteção contra os efeitos inflacionários. Não, é uma proteção ao valor nominal. Se o juiz hoje tem um subsídio de R$22 mil, amanhã ele não poderá ter um subsídio de 20 mil. 22 mil hoje, não pode ter 20 mil amanhã, né? Então, a proteção ao valor nominal. Pode hoje ser 22, amanhã continuar 22, mesmo com a inflação? Pode. A irredutibilidade de subsídio é uma proteção apenas ao valor nominal dos subsídios. Tranquilo? Ah, me lembrei de uma coisa aqui, um questionamento bom para vocês. Vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício no primeiro grau, né? Pois bem, e a inamovibilidade? Será que eu preciso de algum tempo de carência, vamos dizer assim, para que ela seja adquirida, a inamovibilidade? Não. A inamovibilidade não precisa esperar nenhum período, nenhum prazo para que ela seja adquirida. Ela já é adquirida na data da posse, né? Tranquilo? Então, inamovibilidade não precisa guardar 2 anos. Inamovibilidade, todo juiz ele vai ter a inamovibilidade garantida, tá? Mesmo que ele tenha entrado agora na magistratura. Então vejam, olha, só para a gente reforçar tudo que eu já comentei, vejam, os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. A vitaliciedade no primeiro grau após 2 anos, né? Dependendo da perda do cargo nesse período, ou seja, dentro dos 2 anos, de deliberação do tribunal ao que o juiz estiver vinculado, ou seja, deliberação administrativa essa. E nos demais casos de sentença judicial transitada e julgada. Ou seja, adquirida a vitaliciedade, só perde o cargo por sentença judicial transitada e julgada. Inamovibilidade não é absoluta, porque por motivo de interesse público ela pode ser flexibilizada na forma do artigo 93.8. O que o artigo 93.8 fala? Ele fala justamente da possibilidade que ocorra remoção de ofício por maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. Remoção de ofício enquanto forma de sanção. E a irredutibilidade de subsídios, né? Ele fala aqui, ele traz várias ressalvas, né? Traz várias ressalvas aqui. Essas que estão aqui acompanhadas do artigo 150, 153, né? Da Constituição, elas são ressalvas quanto a aspectos tributários, né? Ou seja, imagine que aconteça um aumento na alíquota do imposto de renda. Esse aumento da alíquota do imposto de renda, o que ele vai acabar fazendo na prática? Ele vai diminuir o quanto sobra líquido para o juiz, né? E os juízes não estão imunes ao imposto de renda, né? Não estão imunes aos tributos em geral, né? Então, eles não estão imunes ao imposto de renda. Então, se aumentar o imposto de renda, o que vai sobrar para ele é menos mesmo. Então, o que se olha é o valor bruto. O valor bruto está protegido contra variações. O valor nominal está protegido, né? O valor bruto nominal está protegido contra variações. Vamos lá. Vedações aos magistrados. As vedações aos magistrados, elas também funcionam como garantias. Garantias de independência, garantias de imparcialidade, né? As vedações, elas são verdadeiros imperativos de ordem ética que se impõem aos magistrados. Impedem que aconteçam situações que colocaram em dúvida a confiança no juiz, né? Então, existem vedações aos magistrados, busca garantir a independência, a imparcialidade também. Observe que vão existir vedações que são absolutas e algumas vedações que são relativas. Vem aqui comigo para a gente entender uma a uma. Isso aqui cai bastante em prova também. Vejam, aos juízes é proibido, é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, vejam, não pode o juiz acumular cargos públicos, né?
E aqui ainda é mais amplo, ele falou outro cargo ou função. Isso abrange também cargos, funções privadas, né? Salvo uma de magistério, ou seja, ele pode ocupar a função de professor, um cargo de professor. Aí ele pode, né? Há uma dúvida aqui, ó. A Constituição fala uma função de magistério, né? Mas esse uma, será que seria uma única função de magistério? Sim ou não? Uma única função de magistério? Ou ele poderia exercer várias funções de magistério? Chegou ao STF o caso. E o STF entendeu que esse uma aqui, ele não seria um numeral. Então não seria uma única função. Não. Seria alguma função. Esse uma não seria um numeral. Seria o quê? Seria um artigo indefinido. Então, o juiz pode exercer mais de uma função de magistério? Pode, desde que, obviamente, isso não prejudique o exercício da função jurisdicional, né? Tranquilo. Então, esse uma aqui não é numeral, é um artigo indefinido. Admite-se que ele exerça mais de uma função de magistério. 2. Não pode o juiz receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Se ele recebesse participação em processo, ele poderia se interessar pelo valor econômico da causa. E aí haveria um prejuízo à sua independência, à imparcialidade, porque ele poderia atuar movido por razões econômicas, né? Também não pode o juiz dedicar-se à atividade político-partidária. O TSE proíbe, inclusive, que o juiz seja filiado a partido político. Né? Não pode. Se ele quiser concorrer à eleição, ele vai ter que sair da magistratura, vai ter que se exonerar. Né? Também não pode o juiz receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Esse aqui, meus amigos, então observe, a lei prevê, por exemplo, que é possível que sejam concedidos pequenos presentes de pequeno valor, né? Pequeno valor, pode ser concedido pequenos presentes para os servidores públicos. Por isso essa ressalva aqui, né? Mas, em geral, não pode o juiz receber auxílios, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Inciso 5, não pode o juiz, esse aqui talvez seja o mais importante de todos, né? Mais importante de todos. Ele diz assim, ó, o juiz não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria e exoneração. É o que a doutrina chama de quarentena de saída, que é de 3 anos também. Eu gosto até de, por analogia, né, dizer o seguinte, olha, eu preciso de 3 anos na quarentena de saída. Para entrar na carreira da magistratura, eu também preciso de 3 anos de prática jurídica. Então, entre aspas, seria uma quarentena de entrada, 3 anos, e quarentena de saída, 3 anos também, tá? Preciso de 3 anos de prática jurídica, de atividade jurídica, para entrar na carreira da magistratura, e preciso de 3 anos na quarentena de saída. Mas o que vem a ser a quarentena de saída? Veja só, imagine que um desembargador do TJ São Paulo, ele se aposenta. Se ele se aposentou, será que ele pode exercer a advocacia amanhã já? Pode. Se ele se aposentou hoje, ele já pode exercer a advocacia. Mas, para exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual ele se afastou, aí ele tem que aguardar 3 anos. Né? Então, o desembargador do TJ de São Paulo, ele se afastou do TJ de São Paulo, ele se aposentou. Ele já pode exercer a advocacia no dia seguinte? Já. Mas para exercer a advocacia no TJ São Paulo, junto ao TJ de São Paulo, ele precisa guardar 3 anos. É a quarentena de saída. Por que existe essa exigência? Para se evitar
que aquele magistrado que se aposentou, que foi exonerado, ele use da sua influência para interferir nas decisões judiciais, né? Então existe, por isso, esses 3 anos de quarentena de saída. Tudo bem? Joia. Vamos falar agora ainda mais sobre regras gerais aplicáveis aos magistrados. Vamos falar sobre o Estatuto da Magistratura. Primeiro ponto, a Constituição, lá no artigo 93, ela fala que cabe ao STF apresentar um projeto de lei complementar versando sobre o Estatuto da Magistratura. Então, o artigo 93 diz que lei complementar de iniciativa do STF, lei complementar de iniciativa do STF vai fazer o quê? Vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Tá? Então, fica atento que às vezes cai isso em prova aqui também. É uma lei complementar que vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Não é lei ordinária, não. Tá, vamos falar aqui sobre alguns pontos, então. Primeiro, o ingresso na carreira. O ingresso na carreira da magistratura se faz mediante concurso público. Esse concurso público é um concurso público de provas e títulos. Não existe concurso público na magistratura só de provas. O concurso público é de provas e títulos. Esse concurso público aqui, ele tem a participação da OAB, em todas as fases. E ele exige um requisito, né? Tem que ser bacharel em direito. Requisito é bacharel em direito. E precisa ter aqui, ó, 3 anos de atividade jurídica. Esses 3 anos de atividade jurídica, eles começam a contar a partir da conclusão do curso de direito, a partir da colação de grau. Tá? Existe uma resolução do CNJ que vai dizer o que é considerado atividade jurídica para fins do concurso da magistratura. Né? Não é nosso objetivo aprofundar nisso aqui. Vamos falar sobre promoção agora, promoção na carreira da magistratura. Para falar sobre promoção na carreira da magistratura, nós precisamos ter em mente, em primeiro lugar, o seguinte: o juiz, ele exerce a sua função jurisdicional, ele exerce esse poder num âmbito territorial, né? E aí, esse âmbito territorial onde ele exerce o seu poder é a comarca, né? Pega lá um juiz, acabou de passar no concurso, ele vai exercer a jurisdição, exercer a sua função de magistrado numa comarca, né? No começo da carreira, ele vai pegar uma comarca pequenininha. E aí essas comarcas, elas têm classificações. Uma comarca de uma cidadezinha pequena lá no interior, né? Vai ser uma comarca de primeira entrância. Aí depois, vai para uma comarca mais importante, uma cidade média. Comarca de segunda entrância. E depois, vai para uma comarca na capital. Uma comarca de entrância especial. Então, observe, entrância é a classificação da comarca, né? E aí a Constituição diz, olha, a promoção do magistrado, ela se dá de entrância para entrância. Ela se dá de entrância para entrância. Entrância é o quê? A classificação da comarca. Promoção do magistrado se dá de entrância para entrância alternadamente. Com base em 2 critérios. Por antiguidade e merecimento. Como assim alternadamente? É o seguinte, uma hora
Essa vaga aqui que apareceu é promoção por antiguidade. Aí, opa, na próxima vaga que aparecer, a promoção é por merecimento. E assim vai alternando, tá? Então é de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade, por merecimento. E aí vamos entender, então, como se dão essas promoções por merecimento, promoção por antiguidade. Vamos lá. Promoção, primeiro falando aqui da promoção por antiguidade. Promoção por antiguidade. Gente, o que é a promoção por antiguidade? Você pega, faz uma lista de todos os juízes daquela entrância, né? Você faz uma lista dos juízes por ordem, né, de antiguidade. E aí você, o que você vai fazer? Você promove o mais antigo, né? Tem uma lista de todos os juízes daquela entrância, né? E aí vai ter a promoção para a entrância seguinte. Então coloca todo mundo na ordem ali e pega qual é o mais antigo. Você coloca numa ordem de antiguidade. O mais antigo é esse. Ah, então ele é promovido. Pronto, simples. Promoção por antiguidade é assim. Só que é possível se recusar o nome do juiz mais antigo? É possível. Então vejam, aqui você precisa saber disso, ó, que é possível, o tribunal pode recusar o juiz mais antigo. Só que, claro, para recusar isso, não é de qualquer jeito assim, não. Então o tribunal pode recusar o juiz mais antigo por uma decisão, um voto bem, um quórum qualificado, né? Ele pode recusar um voto fundamentado, decisão de 2/3 dos membros do tribunal, de 2/3 dos membros. E detalhe, ainda vai ter que ser assegurada uma ampla defesa para aquele juiz mais antigo que está sendo o nome recusado. E aí vai de novo. Opa, esse aqui é o primeiro da lista, ele foi recusado. Passa para o segundo. Ah, o segundo da lista foi recusado também. Passa para o terceiro. Sempre se garantindo ampla defesa para ele. Afinal de contas, isso aqui é quase uma punição, né? Impedir a promoção por antiguidade é praticamente uma punição, né? Praticamente uma punição disciplinar, né? Não deixa de ser. Tá, então vimos aí a promoção por antiguidade. Temos a promoção por merecimento. Como que se dá a promoção por merecimento? A promoção por merecimento, meus amigos, ela se baseia, né, em critérios objetivos. Então, vai ser aferido o merecimento conforme critérios objetivos de produtividade do juiz, né, no exercício da função jurisdicional. Critérios objetivos de produtividade. Também vai ser avaliada a frequência em cursos, né, de especialização, frequência e o aproveitamento em cursos. É assim que se afere a produtividade, né, se afere o merecimento do magistrado. E aí, meus amigos, para que haja a promoção por merecimento, além de essa aferição do merecimento se dá com esses, observando isso aqui, né? A aferição do merecimento se dá aqui, ó, observando-se isso. Mas, para que você seja promovido por merecimento, há que se cumprir alguns requisitos. Quais são eles? Primeiro requisito tem que ser cumprido. 2 anos de exercício na entrância. 2 anos de exercício na entrância. Né? Não pode o juiz... Ah, ele é bom, excelente, ele tem critérios excelentes de produtividade e tal. Mas ele é novinho demais. Não, tem que ter pelo menos 2 anos de exercício na entrância. E além desses 2 anos, ele precisa integrar a primeira quinta parte, integrar a primeira quinta
parte da lista de antiguidade. Como assim, Ricardo? É o seguinte, lembra que eu falei que existia a lista de antiguidade? Existe a lista de antiguidade que é válida, que é usada para promoção por antiguidade. E aí vamos imaginar que naquela entrância lá, nós temos 40 magistrados, né? E aí tá lá, ordenado segundo a antiguidade. Para que o indivíduo seja promovido por merecimento, ele tem que ter 2 anos na respectiva entrância e ele tem que estar na primeira quinta parte. Ou seja, se eu tenho 40 juízes, ele tem que estar entre os 8 primeiros, né? 40 dividido por 5, 8, né? Então ele tem que estar nos 8 primeiros da lista de antiguidade para ser promovido por merecimento. Esses 2 requisitos aqui, eles têm que ser cumpridos. Salvo se não houver quem com esses requisitos aqui aceite a vaga. Por quê? Porque é possível, gente, que o magistrado ele não queira ser promovido. Porque percebe o seguinte, que quando o magistrado é promovido, isso vai implicar numa remoção dele, né? Ele vai ser removido de uma comarca menor para uma comarca maior, né? Então, com esses requisitos, aceite a vaga, aí flexibiliza-se esses requisitos, tá? Mas vamos lá. Então, os requisitos são esses aqui. Ainda na promoção por merecimento, a Constituição diz que é obrigatória a promoção. É obrigatória a promoção de um juiz que cumpriu os seguintes requisitos. É obrigatória a promoção do juiz que aparecer 3 vezes consecutivas, 3 vezes consecutivas, ou 5 vezes alternadas na lista de merecimento. Aí é obrigatório que ele seja promovido. Apareceu 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas na lista de merecimento, aí ele tem que ser promovido. A Constituição também diz que o juiz que retiver autos, né, na sua posse, indevidamente, ele não vai ser promovido. Tá? São essas as regras de promoção. Talvez isso aqui seja, dentro de Poder Judiciário, o mais difícil. Tá? Vai exigir que você memorize algumas coisas, tá? E isso cai em prova, especialmente em prova de tribunais. Então, fica ligado que isso aqui é importante. Esse ano mesmo já tivemos questões sobre isso aqui. Vamos seguindo. Olha aqui, ó. Aqui, meus amigos, ó. Esse artigo 93, inciso 2, ele resume tudo que a gente falou aqui. Né? Olha aqui, a linha A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na entrância e integrar o juiz à primeira e quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A aferição do merecimento se dá aqui com base em critérios objetivos. A apuração de antiguidade. O tribunal pode recusar o juiz mais antigo? Pode, pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros. E letra E, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, aí ele não vai ser promovido. O inciso 3 fala de algo que nós não comentamos, né? Mas olha, a lógica é a mesma. Aqui está falando do acesso aos tribunais de 2º grau. Em outras palavras, da promoção para um tribunal. Ou seja, o juiz de carreira vai se tornar, né, o juiz estadual, vai se tornar desembargador do TJ, né, por promoção. Far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última única entrância. Né? A lógica aqui é a mesma. Né? Falando um pouquinho sobre estrutura remuneratória. Primeiro, os membros do Poder Judiciário, eles recebem como, gente? Os membros do Poder
judiciário, eles vão receber a sua remuneração por meio de um subsídio, que é uma parcela única. É uma parcela única, né? Podem ser somadas a esses subsídios, né? A esse subsídio que é uma parcela única, as verbas indenizatórias. Verbas indenizatórias podem ser somadas, né? Então, não estão aqui abrangidas pelo subsídio. Então, por exemplo, uma diária. Uma diária é verba indenizatória. Então, o juiz ele pode receber o subsídio mais a verba indenizatória. Não há problema, né? Tranquilo? Agora, nós sabemos que na prática, hoje, existem vários adicionais, né, que às vezes são pagos aos magistrados, na forma, né, de verbas indenizatórias, o que acaba levando o salário deles para níveis bem elevados mesmo, né? A Constituição ainda fala mais sobre a estrutura remuneratória dos membros da magistratura. Ele fala, por exemplo, o seguinte, que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores será de 95% do subsídio dos ministros do STF, certo? 95% do subsídio do STF. A Constituição fala isso expressamente. A Constituição ainda fala que o subsídio dos demais magistrados, não pode exceder 95%, não pode exceder 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores. E a Constituição ainda fala, também, embora isso aqui já tenha sido discutido no STF, fala que o subsídio dos desembargadores do TJ, será de 90,25% do subsídio do STF. E detalhe, a Constituição Federal ainda fala que esse aqui é o teto remuneratório do judiciário estadual. Só que aí chegou ao STF uma discussão no seguinte sentido, dizendo o seguinte: olha, está havendo uma violação ao princípio da isonomia. Sabe por quê? Porque, olha só, os juízes federais, eles não têm que obedecer esse teto. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um teto remuneratório para os juízes estaduais e não existe algo equivalente para os juízes federais. Ou seja, está havendo uma violação da isonomia. O STF decidiu que tinha razão. Essa argumentação tinha razão. O STF disse o seguinte: olha, esse teto de 90,25, ele se aplica, esse teto remuneratório aqui de 90,25 do subsídio do STF, ele aplica-se somente aos servidores e não aos membros. Somente aos servidores do Poder Judiciário Estadual. Não se aplica aos juízes, portanto. Ou seja, os juízes estaduais, por uma questão de isonomia, eles não têm os seus subsídios limitados a esse teto aí de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Tranquilo? Vamos lá, em frente. Mais uma aqui, ó. Remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória. O inciso 8 aqui do artigo 93, né, ele fala que o ato de remoção,
disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público, essa aposentadoria aqui é a aposentadoria compulsória do magistrado, tá? Que tem natureza também de sanção. Então, remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória do magistrado por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurada ampla defesa, né? Isso aqui nós já tínhamos até falado da remoção, né? Mas vejam, essas outras aqui também são sanções, ó. Disponibilidade, aposentadoria. Nos 3 casos, a exigência aqui de maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. Aposentadoria. Essa daqui não é mais aposentadoria compulsória, tá? Aqui é aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, né? E a Constituição diz o seguinte, que a aposentadoria dos magistrados, ela segue as regras do artigo 40, que aplica-se aos servidores públicos em geral. Ou seja, as regras de aposentadoria dos magistrados vão observar o disposto no regime próprio de previdência social. Vamos lá, continuando. Residência na comarca. Os juízes, eles são obrigados a residir na comarca. O juiz titular, né? O juiz titular residirá na comarca. Essa aqui, meus amigos, é a regra geral. O juiz titular residirá na comarca. Mas ele pode deixar de residir na comarca? Pode. Então aqui, ó, salvo autorização do tribunal. Então, mediante autorização do tribunal, ele pode residir fora da comarca. Mas essa é uma situação excepcional, né? Só o tribunal autorizando que ele pode residir fora da comarca. Ainda, vamos lá, julgamentos do Poder Judiciário. Os julgamentos do Poder Judiciário, eles deverão ser públicos. Deverão ser públicos. As decisões precisam ser fundamentadas. Decisões devem ser fundamentadas. Sob pena de nulidade, né? Decisões devem ser fundamentadas. Os julgamentos têm que ser públicos. Mas pode a lei limitar a presença. Lei pode limitar a presença em determinados atos do processo. A quem? Pode limitar a presença aos advogados ou às partes, né? E às partes, né? Pode limitar a presença aos advogados e às partes. Isso aqui é a literalidade da Constituição e é como costuma cair na prova, tá? Ininterruptabilidade de jurisdição. O que é esse princípio aqui também? Esse princípio, ele foi instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Instituído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. O que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que são vedadas as férias coletivas, nos juízos e tribunais de segundo grau. Ele nada fala sobre os tribunais superiores, tá? Ele veda as férias coletivas nos juízos, vedadas as férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau. Então, baseia-se na lógica de que a atividade jurisdicional, ela vai ser ininterrupta, né? Mesmo nos dias em que não tiver esse expediente, vão ter juízes de plantão. Esse é o princípio da ininterruptabilidade de jurisdição. Temos ainda o órgão especial. Vem aqui comigo, ó.
o inciso 11 diz que em tribunais que sejam muito grandes, né? Ó, tribunais com número superior a 25 julgadores. Poderá ser constituído um órgão especial. Pra quê, gente? Você imagina aí, eu não me lembro exatamente quantos desembargadores tem o TJ São Paulo, mas eu tenho convicção de que são mais de 100 desembargadores no TJ São Paulo. Então imagina, mais de 100 desembargadores no TJ São Paulo. Ou seja, é um tribunal muito grande. Imagina para reunir esse plenário aí, né? E aí, reunir um plenário com mais de 100 desembargadores é simples? Não é. Então é um tribunal muito grande. Aí o que acontece? O regimento interno, ele vai prever a existência de um órgão especial. E esse órgão especial, ele vai receber delegação de competências do plenário. Ele vai exercer competências do plenário. Competências jurisdicionais, competências administrativas do plenário. Tá? Vem aqui comigo, ó. Então, nos tribunais muito grandes, né, tribunais com mais de 25 julgadores, com mais de 25 membros, pode ser constituído um órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Metade das vagas por antiguidade e metade das vagas por eleição do Tribunal Pleno. Tranquilo, gente? E aqui, ó, regra do 5º Constitucional. A regra do 5º Constitucional, meus amigos, é bem simples e essa também cai muito em prova, tá? A regra do 5º Constitucional, ela nos diz o seguinte, que 1/5 das vagas nos TJs, nos TRFs, também no TST e no TRT, né? 1/5 das vagas será destinada para advogados e membros do Ministério Público. Então, isso é a regra do 5º Constitucional. É a reserva de 1/5 das vagas nesses tribunais para advogados e membros do Ministério Público, que tem que cumprir certos requisitos, claro, né? Então, vejam. Primeiro ponto aqui. Regra do 5º Constitucional se aplica para quais tribunais? Em quais tribunais? Regra do 5º Constitucional se aplica nos TJs, nos TRFs, nos TRTs e também no TST. Aos outros tribunais não se aplica, tá? Então vamos ler juntos. 1/5 dos lugares, 1/5 dos lugares dos TRFs, dos tribunais dos estados, do DF e territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico, de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Tá? Então, indicados em lista sextupla. Olha só que interessante. Então, aqui, ó, 1/5 das vagas é para membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e advogados de notório saber e reputação ilibada, mais de 10 anos de carreira também. Como que funciona? Então, imagine que eu tenho lá o TRF, primeira região, e, de repente, vem a falecer um desembargador do TRF, que era oriundo da advocacia. Opa! Então apareceu uma vaga para a OAB, não é? Uma vaga para algum desembargador que vai ser oriundo da advocacia. Então o que vai acontecer? A OAB vai fazer uma lista sextupla. O que é uma lista sextupla? A OAB vai fazer uma lista sextupla com o nome de 6 advogados que ela está indicando. Então ela faz uma lista sextupla. 2, 3, 4, 5, 6. E manda essa lista sextupla para o TRF. Então a OAB faz. Manda para o TRF. O TRF pega essa lista sextupla e transforma em lista tríplice. Com 3 nomezinhos aqui só. E manda para quem? No caso do presidente,
no caso do TRF, né, Justiça Federal, aí manda para o presidente da República. O presidente da República escolhe um e nomeia, faz a nomeação. Certo? Mesma coisa se for uma vaga do Ministério Público. Faleceu um desembargador do TJ, que era oriundo do Ministério Público. Aí vai lá, o órgão de representação do Ministério Público vai fazer uma lista sêxtupla, encaminhar para o TJ. O TJ vai fazer uma lista tríplice, encaminhar para o governador, e o governador nomeia um. Né? O governador nomeia algum dentre os nomes da lista tríplice. Tá? Então vejam aqui, ó. Parágrafo único. Recebidas as indicações que estão na lista sêxtupla, o tribunal formará uma lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Tá? Vamos lá, alguns questionamentos aqui. O que vai ocorrer se 1/5 dos membros do tribunal não resultar em número inteiro? Olha que pergunta interessante. Vamos imaginar aqui, ó, que um determinado tribunal, isso aqui é jurisprudência do STF, hein? E já havia aparecido em prova. Imagina um tribunal tem 32 membros. 32 membros, tá? E aí, como que fica? Olha, 32 membros dividido por 5, né? Vai dar, ó, 6, aí sobra 2. 0, 20 por 5, 4. Opa, 1/5 deu 6,4. Como é que eu faço, então? Eu arredondo para cima. Então, arredondamento será para cima. Arredondamento para cima, ok? Para se evitar uma subrepresentação do Ministério Público e da advocacia. Então, eu arredondo para cima. Vamos lá. O tribunal pode recusar o nome de indicados na lista sêxtupla? Olha, recusar ele pode sim. Segundo o STF, sim. É possível que o tribunal recuse o nome de alguém que está indicado na lista sêxtupla. Mas o tribunal pode substituir um nome da lista sêxtupla por outro? Não, não pode. Porque cabe aos órgãos de classe, lá, os órgãos de representação de classe, que indicar, né? Então não pode o tribunal substituir. Ele pode recusar, mandar a lista sêxtupla voltar, né? Mas ele não pode substituir, não. Tranquilo, gente? Substituir ele não pode. Meus amigos, então agora vamos resolver algumas questões de prova. Né? Como eu tinha dito, né? A princípio a gente ia terminar meio-dia, mas nós iríamos até terminar o assunto, vamos passar um pouquinho aqui do horário. 12:30 a gente termina. Vamos lá, considere as seguintes situações. Primeiro, ato de colocação do magistrado em disponibilidade por interesse público, mediante decisão tomada por 2/3 dos membros do respectivo tribunal após lhe ter sido assegurada ampla defesa. E aí, gente, essa medida, ela pode ser tomada, né? Colocação do magistrado em disponibilidade. Pode. É possível a remoção de ofício do magistrado, a colocação em disponibilidade ou mesmo a aposentadoria compulsória. Para isso, eu preciso só da maioria absoluta. Se eu tiver 2/3, melhor ainda. Então, essa questão aqui está compatível, né? Está correta. Vamos lá, segunda. Constituição em tribunal com 60 julgadores. 60 julgadores. Opa, tem mais de 25, né? De um órgão especial para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Provida metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Exatamente isso, né? Um órgão especial. O órgão especial, ele vai ter entre 11 e 25 julgadores. Ele é constituído nos tribunais que sejam muito grandes. Tribunais com mais de 25 julgadores, eu posso constituir um órgão especial. Metade das vagas por antiguidade, metade das vagas por eleição pelo Tribunal Pleno. 3.
Criação no âmbito do Estado de justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Questão também está correta, justiça de paz. Estão vendo caindo a questão sobre justiça de paz? E 4, destinação de 1/5 das vagas de tribunal estadual, 1/5 das vagas de tribunal estadual, a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes, para nomeação pelo chefe do Poder Executivo respectivo. Meus amigos, o erro tá aqui, ó, lista tríplice, não é. É uma lista sextupla. A OAB, o órgão de representação do Ministério Público, eles indicam lista sextupla. Aí o tribunal, a partir da lista sextupla, forma uma lista tríplice e manda pro executivo. E aí o executivo nomeia, tá? Mas é lista sextupla. A OAB faz uma lista sextupla. Vamos lá, mais uma aqui. Então aqui, ó, são compatíveis a 1, 2 e 3. São compatíveis com a Constituição, apenas situações referidas em 1, 2 e 3, gabarito letra D. Vamos lá, mais uma questão. Augusto exerce o cargo de juiz substituto há mais de 5 anos na mesma entrância. E em razão de cumprir os requisitos necessários, teve seu nome mencionado em lista de merecimento para ocorrência de sua promoção para outra entrância por 3 vezes consecutivas, né? A promoção por merecimento de Augusto. E aí, gente? Olha, nós sabemos aqui que para ele ser, olha só, para ocorrer a promoção por merecimento, ele tem que cumprir 2 requisitos. 2 anos, pelo menos, de exercício na entrância e ocupar a primeira quinta parte da lista de antiguidade, né? Ele está cumprindo isso? Ele está cumprindo aqui, ó. Ele está há 5 anos na mesma entrância, né? Ele já está há 5 anos na entrância. E aí, meus amigos, vejam o que aconteceu. Ele figurou 3 vezes consecutivas na lista de merecimento. A Constituição diz que se ele figurar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ele vai ser obrigatoriamente promovido, não é? Então aqui, ó, 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ele vai ser promovido obrigatoriamente, né? Vamos lá, letra A. Apenas poderá ocorrer se tiver mais de 10 anos de exercício da magistratura, nada a ver, né? Vamos lá, letra B. Poderá ser recusada pelo voto fundamental de 2/3 dos membros do Senado. Não. Na verdade, a promoção por antiguidade pode ser recusada por 2/3 do tribunal, né? Então, tudo errado, não tem nada de Senado. E letra C é facultativa, desde que integre a primeira quinta parte da lei de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, né? Errada isso daqui, é facultativa, não, porque vai ser obrigatória, né? Promoção 3 vezes consecutivas na lei de merecimento é obrigatória. Letra D, somente poderá ocorrer quando figurar por 5 vezes consecutivos na lista de merecimento. Errado, né? 3 vezes consecutivos ou 5 alternadas. E letra E é obrigatória, desde que integre a primeira quinta parte da lei de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Olha aqui o nosso gabarito, né? Vejam, ele já cumpria o primeiro requisito, ele já estava há 5 anos lá, precisava só de 2 anos na entrância, e precisava estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade. E além disso, ele figurou 3 vezes consecutivas ou 5 alternados, aí ele é obrigatoriamente promovido. Estão vendo que esse negócio cai em prova? Esse negócio cai em prova. Vamos lá, mais uma. Aos juízes é permitido, letra A, é permitido, hein? Permitido. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento. Opa! Antes de 3 anos do afastamento, ele não pode, então é vedado. Errada, né? Letra B. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em protesto.
em processo? Errada, né? Não pode receber, é proibido. Exercer uma função de magistério. Opa, isso aqui é permitido, sim. O juiz pode exercer, é permitido para ele, a ele exercer uma função de magistério. Ele não pode dedicar-se à atividade político-partidária e ele não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Errada a letra E. Gabarito, letra C. É permitido exercer uma função de magistério. Vamos lá, mais questões. O juiz de primeiro grau adquire vitaliciedade após 2 anos de exercício no cargo? É isso, gente? Isso mesmo. Vitaliciedade após 2 anos de exercício no cargo. Depois disso, ele só perderá o cargo mediante deliberação da maioria simples do tribunal a que estiver vinculado ou por sentença judicial transitada em julgado. E aí, o que vocês me dizem dessa questão? Essa questão está errada. Por quê? Porque depois que ele adquiriu a vitaliciedade, ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Então aqui está errado porque falou que ele perderá o cargo por deliberação da maioria simples. Nada disso. Ele, depois de adquirir a vitaliciedade, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Mais uma. O Estatuto da Magistratura deve ser regulado por lei complementar, cuja proposição é de iniciativa do STF. É isso mesmo. Estatuto da Magistratura, objeto de lei complementar, iniciativa do STF. Mais uma. A inamovibilidade do magistrado pode ser mitigada por motivo de interesse público, desde que fundada em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ. Meus amigos, é isso mesmo. A inamovibilidade, ela não é absoluta. Ela pode ser flexibilizada, pode ser mitigada. Como? Por interesse público. É possível a remoção de ofício do magistrado por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, questão correta, tá bom, gente? Então é isso, um grande abraço a todos e até mais. Valeu!